Olá, pessoal. Como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Porque não existe nada do que nós estarmos sob a graça e, consequentemente, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é a paz que o mundo não dá. Somente Ele nos dá este tipo de paz. Bem, para começar o vídeo, eu peço aos amados irmãos e amigos que curtam, se inscrevam para que o vídeo possa circular. Gente, eu não quero dinheiro. Eu quero que os vídeos circulem, que as pessoas vejam esses vídeos, porque os vídeos que eu estou fazendo por uma boa causa. E essa causa é para conserto, certo? Porque eu observo muitas coisas que ficam assim no ar, sabe? E a palavra de Deus nos diz que ai daquele que souber fazer e não fazer. É por amor às pessoas, por amor aos irmãos que pregam, por amor aos irmãos que lideram a palavra de Deus. Então se inscrevam, curtam, sabe? Este canal tem poucos inscritos, mas tem já na faixa, um dia eu falei de 11 ou 12 mil, tem na faixa de 20 mil visualizações, certo? Mas o meu objetivo não é me engrandecer. Grande e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O meu objetivo não é ser youtuber. O meu objetivo é contribuir com a obra do Senhor, certo? Porque em casa eu posso estar ajudando, mas na congregação é complicado para mim. Eu não posso arcar com um compromisso que eu não possa cumprir, tá? O obreiro precisa estar no pé da obra. Para quando a liderança precisar desse obreiro, ela está disponível para o ID, certo? Então, por enquanto, eu vou fazendo o ID do Senhor na internet, tá, gente? Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de Bíblia. Nós vamos falar da etimologia da palavra Bíblia. Nós vamos falar sobre a Bíblia original e sobre as cópias da Bíblia original e o valor que tem a Bíblia de um modo geral, certo? Porque a gente vê muitas pessoas agindo de maneira que até esfriam outras pessoas que estão com a sua Bíblia na mão, apregoando a palavra de Deus como está em sua Bíblia. E de repente ela aparece citando a Bíblia original. Ora, por que então as cópias não foram feitas diretamente das Bíblias originais? Para a gente estar pregando na frente. Eu estou aqui com duas Bíblias, duas, certo? Uma foi revista e corrigida em uma data e a outra revista e corrigida em outra data. Ambas por João Ferreira de Almeida. Sabemos que temos a NVI também, certo? Mas eu continuo falando, gente. Eu continuo falando. Não desista de apregoar a palavra dentro do contexto e o contexto dentro do texto, tá? Isso é muito importante para a compreensão do leitor, ou seja, não é nem do leitor, que o leitor ele vai ler, vai pedir sabedoria ao Espírito Santo e o Espírito Santo lhe dá sabedoria para entender. Porque Deus diz, tendes falta de sabedoria? Peça a Deus. Então, etimologia
né? Quer dizer, como foi formada a palavra Bíblia, o significado, a significação da palavra do termo Bíblia. Ó, o termo Bíblia pode se referir à Bíblia hebraica ou à Bíblia cristã, que contém o Antigo e o Novo Testamento. Sabemos disso, certo? A palavra Bíblia é derivada do termo em grego koine, que significa os livros, né? A palavra em si tinha o significado literal de rolo, né? Tanto que Deus dizia aos profetas, como disse ao profeta, se não me engano, foi Jeremias ou foi Ezequiel, engula como este rolo, né? Quer dizer, deguste-o. E passou a ser usada como uma palavra comum para livro. É o diminutivo de Biblos, papiro egípcio, possivelmente assim chamado a partir do nome do ponto marítimo fenício Biblos, também conhecido como Gebal, de onde o papiro egípcio era exportado para a Grécia. O termo grego da Bíblia, os livros, era uma expressão que os judeus helenísticos usavam para descrever seus livros sagrados. O estudioso bíblico F. Bruce observa que João Crisóstomo aparece ser o primeiro escritor em suas homílias sobre Mateus, proferidas entre 386 e 388, a usar a frase grega da Bíblia, os livros, para descrever o Antigo e o Novo Testamento juntos. A expressão em latim, Bíblia Sacra, livros sagrados, foi traduzido do grego. O termo Bíblia, do latim medieval, é a abreviação da Bíblia Sacra. Gradualmente passou a ser considerada um substantivo feminino singular em latim medieval, e assim a palavra foi emprestada como singular para os vernáculos na Europa Ocidental. Quer dizer, a palavra Bíblia, né, nós vimos aí a origem da palavra Bíblia, ela surgiu, né, a partir do rolo, era um rolo, tanto que até hoje, eu acho que até hoje ainda usa nas sinagogas israelitas, né, e samaritanos lá, que faz parte da região, o rolo nas sinagogas. Bíblia, como nós já vimos, veio do grego, certo? Que o grego é uma das civilizações mais antigas. É uma antologia de textos religiosos, escrituras sagradas para o cristianismo, o judaísmo, o samaritanismo e muitas outras religiões. Cristianismo, cristãos. Judaísmo, do judeu. Samaritanismo, dos samaritanos. Que hoje há samaritanos que ainda seguem à risca o Velho Testamento. Certo, gente? Ainda tem aquele costume de sacrificar carneiros, sabe? Ovelhas em holocaustos, tá? Ainda tem o dia que eles fazem a festa da Páscoa dessa maneira. Distribui a carne entre os povos. É um costume deles ainda, tá, gente? Por certo, eles ainda esperam a vinda de Jesus, do Jesus que nós já estamos esperando a volta, né? Cada um com a sua crença, né, gente? E a gente precisa respeitar, tá? E muitas outras religiões. Esses textos, originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego, incluem instruções históricas, poesias e profecias, entre outros gêneros literários. A coleção
de matérias que são aceitos como parte da Bíblia por uma determinada tradição ou comunidade religiosa é chamada de cânone bíblico. Cânone bíblico. Os crentes na Bíblia geralmente a consideram um produto de inspiração divina e interpretam o texto de maneiras diferentes e variadas. Isso porque os católicos interpretam diferente dos crentes, dos evangélicos, tá? Mas quem dá a inspiração é o Espírito Santo. Nós, crentes, evangélicos, cristãos, temos a certeza de que quem nos dá inspiração para interpretarmos a Bíblia é o Espírito Santo. Temos a convicta certeza de que Deus usou o homem, porque Deus é Espírito, para escrever a Bíblia. Quer dizer, os homens, porque foram várias pessoas de partes do mundo, partes diferentes, entre os aramaicos, hebraicos e gregos. Foram eles que escreveram a Bíblia. Contudo, não deixa de ser algo que vem da parte de Deus, porque tudo se encaixa. As mensagens são bem interligadas desde Gênesis a Apocalipse. Desde o livro de Gênesis a Apocalipse. Agora, quem escreveu? Eu não vou ler o texto todo que eu pesquisei, né, sobre a Bíblia. Pesquisei lá dos estudiosos mais antigos, certo? Mas aqui eu vos digo que a Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas. E essas várias pessoas falavam aramaico, que era a língua de Jesus, que até hoje ainda existe lá em Israel uma região que ainda fala a língua de Jesus, né? Aramaico, hebraico e grego, certo? Aí depois, esta Bíblia, que era um rolo, foi traduzida para as demais línguas das outras regiões, dos outros continentes, certo, gente? Do continente europeu, do continente, do restante do continente asiático, do continente americano, tá, gente? E as traduções, elas diferem muitas vezes em algumas palavras que têm a mesma significação, tem o mesmo sentido para Deus. E se está na Bíblia, nós precisamos confiar. Nós não podemos confiar em Bíblias que estão sendo escritas, Bíblias novas, com outros autores que nós não conhecemos. Mas as Bíblias que foram traduzidas, por exemplo, por João Ferreira de Almeida, elas são confiáveis em todos os lugares. Eu estou aqui com 2 Bíblias escritas por João Ferreira de Almeida. Uma foi revista, quando fala revista, que foi revistada, revisada, tá, gente? Vista, revista, que foi vista e revista novamente. Revisada novamente. A pessoa olhou e reolhou, tá? Corrigiu e recorrigiu. Leu e releu, tá? Então, esta Bíblia aqui, esta Bíblia minha, ela é mais antiga. Olha aqui, ó. Ela é mais antiga. É a que eu mais uso, gente. Porque eu escrevo na minha Bíblia toda, tá? Olha, é a que eu mais uso, porque é a Bíblia que eu
Uso para fazer meus estudos. Não é uma Bíblia de estudo assim, igual essas que o povo faz aí. Não, é uma Bíblia comum, tá? Antigo e Novo Testamento, Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzidos em português por João Ferreira de Almeida. Essa aqui, ó. Ó, esta. João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, na grafia simplificada, com referências a algumas variantes. Nona edição. Geográfica, editora, Santo André, São Paulo, Brasil, 2007, tá? E eu estou aqui com outra Bíblia também, gente. Eu estou fazendo isso, gente, não é para retrucar com ninguém, não, pelo amor de Deus. É para alertar, gente, porque há pregadores que não estão querendo pregar mais nos púlpitos. Porque há pessoas que, quando o pregador começa a pregar usando a Bíblia, falando o que está na Bíblia, surge alguém para dizer sua Bíblia não está correta. E aí, gente, a gente vai jogar as Bíblias que a gente tem fora e procurar a Bíblia original, a gente vai encontrar? Ou então põe para vender essas Bíblias originais para a gente comprar? Não é mesmo? Porque eu acredito que as Bíblias são iguais. Agora, as pessoas é que fazem confusões com coisas muito pequenas diante de Deus, certo? As pessoas fazem confusão com coisas muito pequenas diante de Deus. Por exemplo, lá em Levíticos, fala, ou aliás, proíbe comer aves, certo? Proíbe comer aves. E está lá o morcego, né? O morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero. Mas naquela época, a biologia não estava desenvolvida como hoje para classificar o morcego como mamífero. Mas que diferença faz isso para Deus, gente? Não faz diferença alguma para Deus, certo? Então, aqui, ó, outra Bíblia, tá vendo? Ó, a Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Almeida, corrigida fiel. Grafia revisada segundo o acordo ortográfico da língua portuguesa. Essa já vem de acordo com a mudança da ortografia que aconteceu recentemente. O que é ortografia? A escrita da língua portuguesa, certo? Muitas palavras que eram separadas por hífen, como antissocial, deixaram o hífen e com antissocial, que era anti-social. Aí ficou antissocial com 2 S's. Aí no lugar do hífen ficou mais um S, tá? A palavra junta. A palavra, deixa eu ver outra aqui. A palavra, ai meu Deus, ideia, que tinha acento e hoje não tem mais. Nesta Bíblia aqui, ó, a palavra ideia já não tem mais acento, como naquela outra que eu apresentei a vocês. Então há coisas, gente, que foram traduzidas que não fazem diferença alguma para Deus. E se nós estamos com essas Bíblias na mão, ninguém tem que estar corrigindo o pregador, não. Olha, esta Bíblia aqui, a data dela, ó, a data não está aqui. A outra é de 2007. Essa daqui, por certo, já é de outro ano. Ó, copyright, copyright quer dizer direitos autorais desde 1994 a 2011. 2011. Então, ela foi escrita já depois da reforma ortográfica, que tirou a acentuação de algumas palavras, tirou o hífen de algumas palavras, certo? Por exemplo, a palavra, o verbo ter, no plural,
Por exemplo, eles tinham dois S e um deles era acentuado. O primeiro tinha um acento circunflexo. Hoje não tem mais. Hoje apenas um E. No singular não tem acento e no plural tem. Certo? Ele tem. Esse tem não tem acento. Eles têm. Esse tem aí tem acento porque está no plural. Por isso, gente, que às vezes há revisão, há correção, porque também há mudança na língua, certo? É por isso. Mas o conteúdo é o mesmo. Não faz diferença para Deus. A não ser que haja outras Bíblias condenando alguma coisa que contenha nessas Bíblias antigas. Aí sim a gente não pode confiar, tá? Mas, veja bem, a outra escrita em 2007, esta escrita em 2011. Agora, eu vou ler aqui. Eu estava fazendo uma pregação e uma pessoa que eu amo muito, tá? Que eu gosto muito, me corrigiu. Por isso que eu estou aqui, porque a gente tem amor pelas pessoas e a gente não quer ver as pessoas sofrendo perdas, tá, gente? Então, nesta Bíblia aqui, eu estava apregoando uma palavra lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, se não me engano, foi o capítulo 12, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Mateus, no 12 mesmo. Mateus, capítulo 12, que fala sobre o milagre de Jonas. Que Jonas foi engolido por um peixe. Para Deus faz diferença qual foi o tipo de peixe? Se Deus quisesse, ele faria uma piaba, um peixinho pequenininho, virar um peixão. Ou criaria ali no momento um peixe para engolir Jonas. Mas eu fiz a pregação no livro de Mateus, capítulo 12. Eu vou ler nas duas Bíblias, ó. Primeiro eu estou lendo nesta, ó. Nessa aqui, ó. Ó, vou ler só o verso 40. Senão a pregação fica muito extensa. Eu vou mostrar a capa assim para vocês verem a diferença das Bíblias. A Bíblia de 2007, verso 40, capítulo 12 de Mateus. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ouviram, baleia? Pois é. Na mesma Bíblia, no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 17, na mesma Bíblia, ó. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aí? Na mesma Bíblia, no livro de Mateus 12, né? No livro de Mateus 12, 40, fala baleia. No livro de Jonas, capítulo 1, verso 17, fala grande peixe, certo? Esta é a primeira Bíblia que eu apresentei, que foi corrigida em 2017. Agora vamos para a segunda Bíblia, essa linda Bíblia aqui que eu ganhei do meu filho, gente, ó, maravilhosa. Só que essa daqui eu uso mais a outra porque a outra eu risco todinha, gente, tá? É toda marcada. Essa aqui, veja bem, vou fazer do mesmo jeito. Olha aí, ó. Ó, vou ler assim para todo mundo ver que é a Bíblia de 2011, tá? É a Bíblia de 2011. Gente, eu estou fazendo isso para acabar essa confusão. Acabar essa confusão porque as Bíblias, gente, são fiéis, tá? São fiéis, essas Bíblias são fiéis, não são mentirosas. O pregador fica todo desapontado quando ele está pregando a verdade que ele leu e alguém desfaz, certo? Coisas que para Deus não faz diferença alguma. Ou faz? Será que faz diferença? Não faz.
Sem contar que a Bíblia original ela foi escrita, não foi só por um idioma. E depois ela foi traduzida para vários idiomas. Ainda tem essa questão. A questão dos versículos, a numeração, que às vezes difere de uma Bíblia para outra, não faz diferença. O importante é a mensagem que Deus quer passar para nós. Olha, vamos ver aí a mesma coisa, Mateus 12:39. Viram que já mudou aqui nessa Bíblia aqui, ó, já mudou só o capítulo. Lá na outra Bíblia é 40, nessa é 39, que está escrito assim, ó. O 39, Mateus 12:39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará sinal maior, aliás, sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, novamente, da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vocês viram que foi nesta Bíblia aqui, ó. Agora vamos lá para o livro, aqui, ó, em Mateus 12, no verso 40, nesta Bíblia. Na mesma Bíblia, Jonas 1, no verso 17. Deve ter mudado o capítulo, o versículo também, o número do versículo. Versículo 17, 1, verso 17. Ó, preparou, vou ler assim para vocês verem que é outra Bíblia. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, tá vendo? Já falou grande peixe. Na mesma Bíblia, lá em Mateus, essa é de 2011. Lá em Mateus falou baleia, aqui um grande peixe, certo? Então, gente, essas coisinhas não fazem diferença alguma. E se a gente ficar com essa mania de ficar citando a Bíblia original, as pessoas vão dizer, e para que eu quero essas Bíblias? Se elas não servem, a que serve a original? E aí, gente, vivem pregando, a seara é grande, os obreiros são poucos. Será que não vai, esse tipo de atitude não vai estar extinguindo o Espírito Santo de usar pessoas para apregoarem a palavra de Deus? Eu estou falando para o bem de todos, principalmente, gente, das lideranças que precisam de pessoas para os ajudarem com a obra de Deus em cada cantinho, porque a obra de Deus as pessoas fazem em quaisquer lugares. Eu sempre retruco não, gente, desculpa, palavra feia. Eu sempre falo sobre a passagem de Jesus com a samaritana, que ele disse, haverá o dia em que não adorarão a Deus, nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas onde quer que estejam. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. E já é chegado esse dia, porque Deus já está conosco. Jesus estava ali diante dela em carne e osso. E hoje ele está em espírito e em verdade. Certo? Então, gente, que esta palavra fique aí, ó, em nossos corações. Há dias que Deus está me incomodando para fazer essa palavra, para trazer esta palavra aqui no canal. E eu resistindo. Mas hoje eu resolvi, sabe? Hoje eu resolvi porque é para o crescimento da obra do Senhor. Porque senão pessoas vão deixar de pregar a palavra de Deus. Vão dizer, cada Bíblia que eu pego não está correta, então eu vou abandonar, não vou querer. Há pessoas que por qualquer coisa deixam, gente. E aí o mundo lá fora vai oferecer coisas, né, agradáveis à carne, e a pessoa vai se afastar dos caminhos do Senhor.
E qual é a nossa missão? Não é ganhar almas, não é povoar o céu? Então, e que Deus abençoe a todos com essa mensagem, que ela fique gravada em seu coração e no meu, que não venhamos a fazer confusão, porque é para conserto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquei com o meu abraço fraterno, meu beijo no coração, fraterno também. O amor de Deus, né, no coração de todos. Isso é o que nós desejamos, o que eu desejo a todos. E não se esqueçam, tá? Se inscrevam, curtam, comentem se quiserem comentar, tá? Não é proibido comentar, não, tá? Agora comentem dentro da Bíblia, tá, gente? Porque se não for dentro da Bíblia, aí eu vou entrar em ação também comentando, tá? Porque é bacana a gente discutir Bíblia, tá? É muito bom, a gente aprende uns com os outros. É bom a gente discutir sobre a Bíblia, porque a gente aprende uns com os outros, né? E a Bíblia, ela foi escrita pela inspiração do Espírito Santo, porque Deus é Espírito, né? Antes da vida de Jesus, e depois continuou sendo Espírito entre nós, tá? Com Jesus, ele continuou em Jesus, e que nós venhamos a compreender o trabalhar de Deus, certo? Ele usou pessoas e há coisas que estão escritas na Bíblia que os homens não seriam capazes de escreverem. E que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, fiquem aí com o meu abraço e meu beijo fraterno. Da sua irmã em Cristo, a professora Isa Saldanha. Bye, bye.